professor Rian, como havia prometido, estou voltando aqui com competência 3 do Enem. Vamos ver qual é a competência 3? Olha aqui, ó. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Lembra quando eu falei da competência 2, em que você tem que pegar conhecimento de várias áreas? Pois é. Prestem bastante atenção. Agora, como é que você vai usar isso? Você tem um conhecimento vasto sobre o assunto. O que é mais pertinente a ser mencionado? Porque, gente, para falar de um determinado assunto, a gente pode, escrever em 30 linhas um assunto que você sabe a beça, é até um castigo, né? Para quem tem o conhecimento amplo sobre o tema. E eu sei que você tem conhecimento, né? Tem que tá a par de tudo que está acontecendo na sua volta, né? Você está se informando, então presta atenção. Qual é o objetivo, o que vai ser avaliado na competência 3? Olha o que a cartilha do Enem diz, vai. O terceiro aspecto a ser avaliado é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona. Primeiro você vai selecionar, pegar as informações que para você são mais pertinentes, como você vai relacioná-las, vai organizá-las e vai interpretar essas informações, os fatos e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido como tese. Você vai apresentar a sua tese e você lembra que você tem que convencer o seu leitor da sua tese? Então você vai ratificar aquele posicionamento por meio de informações. Informações que, confirmam o que você pensa. É preciso então elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática da proposta de redação. Quem é meu aluno, quem já assistiu uma aula minha, sabe que eu falo muito sobre roteiro de ideias. Não adianta, porque quando você lê o tema, a primeira coisa que vem à tua cabeça, cara, eu tenho que começar a escrever desesperadamente para não esquecer, você fica igual um possuído louco. Calma. Vamos pensar sobre o assunto. O que eu apresentei aqui? Quem é meu aluno sabe. Peguei o tema da redação do ano passado, do Enem, que foi qual? Vai. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse foi o tema de 2017. Aí o que eu falo para os meus alunos? Meu Deus, Rian, mas gente, o que eu vou falar sobre surdos? Gente, vamos pensar de uma maneira bem prática. Eu não tenho que já começar a desenvolver o texto imediatamente a partir da leitura do tema. Eu quero que vocês primeiro pensem tudo acerca de surdos. E aí você começa a jogar palavras de maneira aleatória. O que você pensa quando você fala sobre a questão educacional? Desafios para a formação educacional dos surdos. Vai. Inclusão. Não tem como você não pensar na inclusão. Minorias. Lembra quando você fala sobre a questão das minorias? Leis que vão auxiliar, que vão direcionar para resolver essa situação. Direitos. Está na Constituição, todos têm direito à educação. Falando em Constituição, é importante que você fale. Lembrando que esse ano celebramos 30 anos da Constituição brasileira. Capacitação de profissionais que possam trabalhar especificamente, diretamente com essas pessoas. Estrutura, de que forma a gente pode estruturar para auxiliar nesse processo. Libras, ensino da linguagem de Libras é fundamental, facilitando a questão da comunicação com os surdos. Políticas públicas, escola, direcionamento, mercado de trabalho, marginalização. O que eu apertei aqui agora? Divulgação, fiscalização, mas é tanta ideia aqui, Olha quanta coisa. Agora, vocês vão falar disso tudo. Disso tudo. Pode até conseguir, desde que você saiba fazer o quê? Relacionar. Por isso que o primeiro passo é o quê? Selecionar. Parta de um ponto para você... Lembra, primeiro você tem que escolher a sua tese. Qual é o ponto primordial entre todos esses assuntos que você considera importantes? E a partir da sua tese você vai escolher todos os tópicos que estão de acordo com aquilo que você apresentou na introdução, na tese. E aí você vai selecionando aquilo que é mais coerente com esse tipo de estrutura, de estratégia. E por falar em estratégia, existem outras estratégias. Você pode enriquecer ainda mais o seu texto. Existem várias estratégias argumentativas, vejam só. São recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. O que você pode fazer? Vai usar exemplos. Dados estatísticos. Eu tenho que ficar decorando dados estatísticos? Não, existem dados estatísticos que você, numa leitura de um jornal de uma revista, acaba absorvendo. Ou às vezes uma aula de história, uma aula de geografia também acaba absorvendo.
pesquisas mencionadas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Traduzindo, é a famosa estratégia, é o quê? É o argumento de autoridade, ou seja, ao mencionar um conhecedor do assunto, um estudioso do assunto, você dá notoriedade, você dá credibilidade ao teu argumento, ratifica aquele teu posicionamento. Mas lembra, ó, a citação não é o seu argumento. Você tem que apresentar o seu argumento e, se quiser ratificar, dar maior valor ao que você pensa, você vai e acrescenta isso aqui. Lembrando que isso aqui não é argumento. De novo, ó, são recursos utilizados para desenvolver os argumentos, de modo a convencer o leitor. Porque se você se posiciona, isso é o que você acha, mas quando você cita, quando você exemplifica, quando você apresenta dados, isso faz com que isso cresça, tome corpo, não é verdade? Ó, vamos lá. Pequenas narrativas ilustrativas, se você quiser exemplificar. Alusões históricas, isso é muito importante, fazer essa conexão histórica. E comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, mostrando que o que acontece hoje, um fato que acontece hoje, um problema, por exemplo, a gente no ano retrasado, em 2016, um dos temas foi intolerância religiosa e outro racismo. Olha só como a gente tem aspectos históricos, alusões históricas, exemplos a serem mencionados, comparações que podem ser feitas. O conteúdo é muito rico. Galera, é fundamental que, se vocês perceberem, a competência 2 e a competência 3 andam muito próximas. Porque lembra, aqui eu estou na competência 2 falando sobre o meu conhecimento de mundo. Tudo aquilo que você conhece de várias áreas. Aí, quando você vai para a competência 3, ele quer saber se você consegue conectar de maneira coerente os conhecimentos que você adquiriu durante sua vida de estudante, durante você como cidadão. Ficou claro isso? Então é fundamental que cada vez mais vocês leiam, obtenham conhecimento, mas que na hora de redigir o texto você saiba organizar, selecionar aquilo que, partindo da sua tese, é mais importante para ratificar o seu posicionamento. Ficou claro isso, gente? Essa foi a competência 3. Vamos continuar no estudo das competências para você saber fazer a redação como o Enem deseja. Ficou claro? Galera, vamos estudar!